Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje 4 de maio, quinta-feira da quarta semana do tempo pascal. Quinta-feira é dia de unidade, dia de comunhão, dia de rezarmos pela nossa igreja. Então, a cada quinta-feira eu relembro que é um dia muito importante em rezarmos pelo Papa Francisco, mas também pelos padres, pelos bispos espalhados no mundo inteiro, os padres amigos da nossa comunidade, o nosso pároco, os padres da nossa comunidade. É dia de rezarmos pela nossa igreja pedindo essa unidade e essa comunhão no meio de nós, né? E lembrando que estamos nos aproximando desse momento forte que será Pentecostes, de pedir ao Senhor que o Espírito Santo já comece a preparar o nosso coração para juntos vivermos essa graça da descida do Espírito Santo que é enviado a cada um de nós, mas sobretudo à nossa igreja. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. De Pafos, onde embarcaram Paulo e seus companheiros, alcançaram Perge na Panfilha. Quanto a João, separando-se deles, voltou para Jerusalém. Eles, porém, penetrando além de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. Lá, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram dizer-lhes os chefes da sinagoga: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai. Então, levantando-se Paulo, fez sinal com a mão e disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, o Deus de Israel, escolheu nossos pais e exaltou o povo em seu exílio na terra do Egito. Depois, erguendo o seu braço, fê-los sair de lá. E durante 40 anos aproximadamente, cercou-os de cuidados no deserto. Depois, havendo exterminado 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes em herança essa terra. Isso durante cerca de 450 anos. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. A seguir pediram um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e dele deu este testemunho. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará a minha vontade. Da sua descendência, conforme a promessa de Deus, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. Antes da sua entrada, João proclamara com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia: Quem suspeitais que eu seja? Não sou. Mas aí vem depois de mim aquele de quem não sou digno de desatar as sandálias. Então, a gente vê nessa primeira leitura a pregação de Paulo diante daquele povo que vai exortar cada um deles a lembrar tudo que o povo viveu ali desde o Antigo Testamento, ainda na terra de Canaã, mas o Senhor que vai suscitar no meio deles um rei, né? E esse rei é Davi. E é bonito porque nesse momento o Senhor vai ter um olhar sobre Davi, aquele que parecia ser tão insignificante, né, tão pequeno, e é a ele que, de fato, o Senhor vai pedir essa graça de conduzir o povo. O versículo 22 é muito bonito. Removido este, suscitou-lhes Davi como rei, e ele deu este testemunho. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que em tudo fará minha vontade. Então, qual foi a eleição de Deus a partir de Davi? Porque ele sabia que Davi seria este jovem que em tudo faria a vontade de Deus, que era aquele que não seria desobediente, mas ao contrário, aquele que escutaria a voz do Senhor e que colocaria em prática e que seria de fato aquele que o conduzia. Mesmo se lá na frente a gente vê a fragilidade, né, de Davi ali com a esposa, né, que vai pecar, todo o pecado, né? Mas a gente percebe que de fato Davi foi esse eleito e escolhido, e o Senhor que agiu com a sua misericórdia. E depois a leitura vai dizer, né, da sua descendência, conforme a promessa, Deus fez surgir a Israel um Salvador, que é Jesus. E aí vai dar continuidade, né, essa profecia que desde Davi, né, é chegado até hoje no meio de nós. Antes da sua entrada, João proclamava com antecedência a todo o povo de Israel um batismo de arrependimento. E estando para terminar sua carreira, ele dizia: Quem suspeitais que seja, não sou. Mas aí vem depois de mim aquele de que não sou digno de desatar a sandália. Então a gente vê a promessa, de fato, da vida do Senhor, já não só no Antigo Testamento, e essa leitura do Atos dos Apóstolos, apesar de ser do Novo Testamento, vai fazer uma alusão
ao Antigo Testamento, mas já marcava ali a profecia do que seria, né, a vinda do Senhor, a vinda do Salvador no meio de nós. O salmo de hoje é o Salmo 88. Vou cantar para sempre o amor do Senhor. Minha boca anunciará a tua verdade de geração em geração. Pois disseste, o amor está edificado para sempre. Firmastes a tua verdade no céu. Encontrei o meu servo Davi e ungi com meu óleo santo. É a ele que minha mão estabeleceu, o meu braço ainda mais o fortificou. O inimigo não poderá enganá-lo, nem o perverso humilhá-lo. Diante dele esmagarei seus opressores e ferirei os que o odeiam. Estará com ele minha verdade e meu amor, e por meu nome seu vigor se exaltará. Ele me invocará, tu és meu Pai, meu Deus e meu rochedo salvador. Então o Salmo já começa dizendo, vou cantar para sempre o amor do Senhor. Minha boca anunciará a tua verdade de geração em geração. Então cantemos para sempre, né, eternamente os louvores do Senhor. Proclamemos de fato as suas maravilhas, glorifiquemos a Deus, né? Esse salmo vai confirmar essa primeira leitura, quando o salmista vai dizer, encontrei o meu servo Davi e ungi com seu óleo santo. É a ele que minha mão estabeleceu, e o meu braço ainda mais o fortificou. Então a gente vê aqui no salmo a eleição de Davi como esse servo eleito do Senhor, mas hoje também o Senhor quer eleger cada um de nós, não para sermos reis, mas ao contrário, para sermos verdadeiros cristãos, anunciadores da sua palavra e que invoca o Senhor como nosso Pai. É assim que o salmista termina. Ele me invocará, tu és o meu Pai, meu Deus e meu rochedo salvador. Então invoquemos diariamente, cantemos a glória do Senhor, mas reconheçamos a sua paternidade, que o Senhor é o nosso rochedo, Ele é aquele que nos salva. O evangelho de hoje é o evangelho de São João. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que quem o enviou. Se compreendereis isso e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Digo-vos isso agora antes que aconteça, para que quando acontecer creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então o evangelho de hoje é um evangelho muito claro. Ele já começa dizendo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior daquele que o enviou. Então ele já vai mostrar essa humildade, essa pequenez, o qual nós somos chamados a viver. E aí ele vai nos exortar dizendo, se compreendeis isso e o praticardes, sereis felizes. Então, se compreendermos que não estamos aqui para sermos exaltados ou maior do que ninguém, né? O servo é aquele que se põe pequeno, é aquele que se deixa de fato ser conduzir. Às vezes a gente tem uma leitura do servo só a nível do serviço, da escravidão, mas todos nós somos servos e servas de Deus, que devemos nos colocar por baixo, que devemos entrar nessa pequenez, nessa humildade, de nos deixarmos ser conduzidos pela voz de Deus, que passa através de muitas pessoas e através de várias circunstâncias. Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. E é belo porque o Evangelho vai dizer, eu conheço os que escolhi. Então, o Senhor conhece a cada um de nós. Ele que nos elege fazendo misericórdia, mas Ele conhece não só as graças, mas sobretudo a nossa pequenez, a nossa fragilidade. Mas Ele nos escolhe e Ele conhece a cada um dos seus. Então, pensamos neste dia do Evangelho de sermos verdadeiros servos que não quer crescer, não quer se tornar maior que o Mestre, mas servos pequenos com o coração confiante que o Senhor nos conhece. E terminamos com essa última frase do Evangelho. Aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então, sejamos portadores, mensageiros do Evangelho, mensageiros da sua palavra. E hoje a leitura patrística ela é do Tratado sobre o Evangelho de São João, de Santo Agostinho Bispo, o Novo Mandamento. Então, eu convido você, ao longo deste dia, a rezar com essa palavra, né? A rezar com essa leitura patrística, a pedir ao Senhor a graça de sermos fiéis à sua palavra, aos seus mandamentos, e de correspondermos à vontade de Deus no nosso dia a dia. Então, tenhamos uma bela quinta-feira de unidade, de oração e de intercessão, e que Deus nos abençoe.